Olá, pessoal. Eu sou advogado trabalhista, militando na defesa do interesse do trabalhador bancário, do jogador de futebol, do desportista em geral, do jornalista, do aeronauta, do aeroviário e também dos demais trabalhadores, né? E hoje eu vou tratar aí de um assunto corriqueiro, rotineiro e que ocasiona muita dúvida para os trabalhadores de modo geral, né? São acontecimentos mesmo diários de nós todos trabalhadores e que geram dúvidas, geram transtorno, geram desgaste emocional, um abalo emocional e que ao longo dos anos, do tempo, acaba gerando doença, depressão, síndrome de Burnout e essas coisas mais. Então, qual que é a dúvida que muitos trabalhadores, quando vêm conversar comigo, eles têm? Eu vou narrar aqui uns exemplos para vocês mais ou menos entenderem do que eu estou dizendo. Então, o que, que acontece muitas vezes? O trabalhador, ele está lá trabalhando já 2, 3 anos na mesma empresa, trabalha com afinco, veste a camisa, batalha, e na realidade, pessoal, a gente é só um número, né? Todos nós, seres humanos, somos só um número, né? Nós somos um dente numa engrenagem que pode ser, e de fato é, substituível. Então, o que, que acontece muitas vezes? Trabalhador que foi contratado para, por exemplo, desempenhar a função de padeiro. Estava lá um anúncio, ele respondeu o anúncio, e depois, na realidade, ele, ao ver a carteira de trabalho dele, ele é registrado como auxiliar de padeiro. E, consequentemente, havia um salário para padeiro e há um outro salário para auxiliar de padeiro, né? E ele só se dá conta disso daí depois que já assinou a carteira de trabalho, assinou o contrato de trabalho. E uma primeira pergunta e uma primeira dúvida que eles têm é: e aí, o que é que eu faço? Né? Olha, pessoal, para ser bem franco, o que, que se pode fazer? É conversar com a empresa e explicar para ela que há uma divergência entre o anúncio feito, o aceite da vaga e a concretização daquela admissão, né? Se a empresa entender por alterar o contrato de trabalho, a função e salário, ela vai alterar. Mas na realidade, pessoal, lamentavelmente não há muito o que se fazer, né? A não ser aceitar ali aquela função e continuar trabalhando, ou então tomar as medidas legais com base nas provas e provas robustas. O segundo exemplo, que varia bastante do primeiro, porque no primeiro é uma questão de admissão e foi prometido uma função, um salário, de repente ele é registrado com outro, tem o caso efetivamente que o funcionário ele trabalha ali já há 3, 4 anos, com afinco, com dedicação, né, com seriedade, e a empresa, pelo lado dela, é muito desrespeitadora, trata com muito rigor, muito desrespeito. E ocorre, né, pessoal, a gente que depende de condução, transporte público, às vezes pode atrasar 5 minutos, 10 minutos, e às vezes o nosso superior ali ele não quer entender isso, né? Então a gente chega ali na empresa 5 minutos atrasado e ele já dá uma advertência verbal, em outras circunstâncias já dá uma advertência por escrito, e não somente isso, e não bastasse isso, ele suspende o funcionário por 3, 4 dias e manda voltar para casa, e o funcionário chateado dali mesmo já procura um advogado para indagar o que pode ser feito. Na verdade, pessoal, também não há muito o que se fazer, né? Eu sempre respondo que tentar conversar de forma amigável com a empresa, explicar a situação, sempre é o melhor caminho. Mas também respondo que é um caminho que não tem um resultado, né, pessoal? A empresa não vai alterar essas questões de forma amigável. Então, se você, evidentemente, por necessidade, caso fortuito, força maior, vier a chegar atrasado de novo 5 minutos, 10 minutos, novamente essa conduta da empresa vai se repetir, você vai de novo ser advertido, suspenso, mesmo tendo já anteriormente explicado para a empresa que você mora longe, sai bem antes do horário que você entra na empresa, exatamente para evitar chegar atrasado, mas que ainda assim incidentes
eles acontecem, né? Caso fortuito, força maior, acontece. O ônibus quebra, o ônibus bate, chuva, não é verdade? Então acontece. Então, mesmo assim, a empresa não vai entender e você vai de novo pela segunda, pela terceira vez ser advertido e tomar uma suspensão. A empresa também deixa de pagar uma hora extra no seu holerite, a empresa deixa também de pagar os salários, e você de novo não sabe o que fazer e pergunta para o advogado: o que, que eu faço? Olha, é conversar com a empresa, né? Mas vai resolver a situação do ponto de vista amigável? Não, não vai, pessoal. Então, em ambos os casos, você vai conversar, você vai dialogar com a empresa, mas ela não vai alterar a conduta dela. Certamente que não vai alterar a conduta dela. Neste caso, a minha sugestão a todos os trabalhadores é evitar o máximo que você pode ter incidentes com a empresa, tal como chegar atrasado, faltar, para evitar transtornos para você mesmo. Se você sabe que o dia está chovendo, sai 15 minutos mais cedo. Se tem alguma outra questão que você sabe que vai trazer prejuízo para você, sai um pouco mais cedo, mas evita chegar. Agora, se fazendo tudo isso, a empresa te trata com muito rigor, te trata com desrespeito, atrasa o salário, você reclama, ela não faz nada. Você trabalhou em hora extra naquele mês e ela não pagou as suas horas extras e você se queixou e ela vai te pagar 2 meses depois. O que, que você pode fazer com isso? Pessoal, sinceramente, do ponto de vista amigável, você não pode fazer nada, porque se a empresa não quiser alterar a conduta dela, ela não vai alterar e você não tem nada que você possa fazer do ponto de vista amigável para alterar isso aí. Então, nestes casos, a minha sugestão, além dessas que eu já falei, é você juntar todas as provas que você tem, guardar documento, ter uma boa relação com seus colegas de trabalho, porque numa eventual necessidade de ajuda você os ter, guardar o lerite, tirar fotos de cartão de ponto, enfim, juntar todas as provas para um eventual processo onde você vai narrar tudo o que te aconteceu de tratamento desrespeitoso, com muito rigor, para daí então tomar as medidas legais e judiciais cabíveis. Tá bom, pessoal? Mas amigavelmente não tem muito o que se fazer para questionar certas condutas da empresa, beleza? Então eu peço aí a vocês que, se gostarem do vídeo, deixem o seu like, se inscreva no canal, compartilhe aí, porque sim, essa dúvida do que eu devo fazer, do que eu posso fazer, pessoal, é uma dúvida de muitos trabalhadores. Então, aí você já ajuda aí a esclarecer essa dúvida aí, no sentido de que, amigavelmente, não tem o que ser feito, pessoal. Tem que tomar cuidado, produzir provas para um eventual processo futuro, você otimizar os seus resultados. Então, compartilhe aí com o máximo de pessoas possíveis, porque essa é uma dúvida bastante frequente que os funcionários têm, tá bom? Obrigado aí e até a próxima vez.